Aleluia! Louvado seja o nosso Pai Celestial, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor daquilo que de melhor nós tivermos para ofertarmos a Ele. Boa noite, meus amados irmãos, amada igreja, que Deus possa derramar da sua graça sobre a sua vida, nesse dia que ainda não terminou, né? Estamos já entrando na segunda parte desse dia, entrando já na noite, nessa noite que também é de celebração do Dia dos Pais. Muitos pais foram agraciados aí pelos seus filhos com os seus presentes, mas eu posso dizer que nós fomos muito mais agraciados por Deus. Ele nos permitiu vivermos mais um dia, nos abençoando com a sua palavra, com a sua unção, cuidando de nós em todos os aspectos. Meus amados irmãos, vamos nessa noite, com toda a alegria que há no nosso coração, vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos colocar as situações adversas que estão sendo geradas no nosso meio, sendo vividas no nosso meio, na vida de nossos irmãos. Mas antes de qualquer coisa, vamos adorar a Deus. Vamos glorificar o nome do Senhor, vamos engrandecê-lo com toda a força que há em nós, porque entendemos que Ele é digno, que Ele é melhor, é merecedor de toda e qualquer situação. Aleluia. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar o seu nome, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, adorar, vamos adorar a Deus, vamos invocar o seu nome e vamos adorar a Deus. Aleluia, ao que estás assentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Entrou em minha vida num dia especial, trocou meu coração por um outro coração, e essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus. Que nessa noite em especial seja adorado o Senhor e Salvador Jesus Cristo pelos quatro cantos desta terra. Independente de ser Dia dos Pais, que o Senhor seja exaltado, seja adorado por cada um dos que habitam nesta terra chamada Brasil. Amados irmãos, vamos nesta hora orarmos, vamos interceder, porque sabemos que o Senhor é Deus poderoso. Vamos colocar a vida da nossa irmã Andréia, da nossa irmã Neide, da nossa irmã
Marilene, de uma série de pessoas que precisam de um toque da mão de Deus, e vamos também orar pelos nossos filhos. Hoje é dia dos pais, sim, então vamos orar pelos nossos filhos também, para a honra e para a glória do nosso Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós, ó Deus, os teus servos, nesta hora, cada um, ó Deus, no seu lar, e eu aqui na igreja, Pai, unimos a nossa fé, porque cremos, ó Pai, no poder da oração. Estamos colocando perante o Senhor, ó Deus, as causas, as vidas, ó Pai, de pessoas que precisam, que carecem, que necessitam, ó poderoso Deus, do manifestar do teu poder e do derramar da tua graça para a honra e para a glória do teu nome. Pai, lembramos da tua serva Andréia, Senhor, que se encontra, ó Deus, enferma, precisando do manifestar do teu poder, para que, ó Deus, uma mudança radical se faça na sua vida. Oramos também pela tua serva Neide, que na mesma condição se encontra, Pai, carecendo, precisando manifestar do teu poder e do derramar da tua graça para o louvor da tua glória. Tu és o Deus Todo-Poderoso e há de operar maravilhas na vida, ó Pai, dessas tuas servas. Assim também nossa querida irmã Marilene, que se encontra, ó Pai, ó Deus, com Alzheimer, precisando de um toque das tuas mãos, precisando do manifestar do teu poder, da tua graça, para que permaneça viva, ó Pai, vivendo em conformidade com a vontade do Senhor. Venha, ó Deus, com a tua graça, fazer a maravilha na vida dessas pessoas. E também não se esqueça, ó Deus, dos nossos filhos, ó Pai. Hoje é dia dos pais. Lembramos, ó Deus, dos nossos filhos. Miguel, ó Deus, Rafael, Gabriel, Gustavo, Brian, ó Deus, Pietro, ó Deus, Camille, Carol, Isabelle, Bernardo, ó Deus, Tiago, Azaf, Helena, Caio, ó Deus, João Pedro, Giovana, Vandrei, ó Deus, Lourenço, essas crianças, ó Pai, que carecem, que necessitam do manifestar do teu poder, do mover das tuas mãos, para que elas possam aprender a cada vez mais o caminho do Senhor e viver, ó Deus, para a honra e para a glória do teu nome. Venha a tua graça, venha o teu poder, venha a tua unção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a tua vontade venha realizar-se para o louvor da tua glória. Amém e amém, ó poderoso Deus. Aleluia. Amados irmãos e amigos, nessa noite de Santa Ceia, nós atentamos para a determinação do Senhor Jesus Cristo para com as nossas vidas, quando Ele, ao celebrar, frisou para que fizéssemos essa celebração, e sempre que nós a fizéssemos em memória dEle, pensando nele. E pensar no Senhor e Salvador Jesus Cristo significa meditar no que por Ele nos foi ensinado. E nessa noite, em Atos 2, Atos 2, versículo 42 ao versículo 47, há algo para que nós possamos meditar, pensando no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fazer isso em memória de mim, então vamos pensar nessa postura, nessa atitude que foi tomada em memória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao versículo 47. Diz o seguinte: como viviam os convertidos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo.
enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém e amém. Senhor, te louvamos por essa leitura maravilhosa, essa leitura altamente especial da Tua palavra. Oh Deus, como o Senhor é bom, a nos levar, ó Deus, a meditarmos, ó Pai, nesse procedimento, nessa postura sem igual da Tua igreja, ó Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Nos dê, ó Deus, entendimento, nos dê uma capacidade de mergulharmos mais fundo para entendermos tudo quanto Teu Espírito há de falar aos nossos corações. Nós admitimos que nada e nem ninguém nos impeça a pregar e entender a mensagem do Teu Evangelho. E na autoridade que há no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos toda a artimanha do diabo, agora e para todo sempre. Que o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Aleluia, glória a Deus. Nessa noite de Santa Ceia, meu amado irmão, nós somos incumbidos simplesmente de fazermos aquilo que o Senhor e Salvador Jesus Cristo nos outorgou. Ou, se assim preferir, que o Senhor Jesus Cristo nos determinou que façamos. Não podemos tão somente celebrar a mesa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas, assim como por Ele foi passado para nós, meditarmos nele, pensarmos nele, entendermos o que Ele espera, o que Ele deseja das nossas vidas, ao tocarmos no elemento, ao tocarmos no seu corpo e ao tocarmos no seu sangue. Comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue, precisamos entender o que Ele espera dessa atitude. Porque, meus amados irmãos, não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira Santa Ceia. Muitas ceias nós temos participado no curso da nossa caminhada e, em muitos casos, pessoas participam, se envolvem, sem entender verdadeiramente o que o Senhor espera. Entenda, meu amado irmão, essa postura que foi tomada pelos discípulos. Por que essa postura foi tomada? Pela seguinte realidade, o título da mensagem: há uma missão especial para cada crente debaixo deste céu. E que missão é essa, pastor? A missão que há para cada um de nós, que foi determinada por Jesus, é que nós permaneçamos como cidadãos do reino de Deus. Eu, você, cada um de nós, os servos de Deus, permaneçamos como cidadãos do reino de Deus. E nessa noite, nada melhor a fazermos a não ser meditarmos nessa condição. E ao meditarmos nessa condição, olhamos e vimos que não é uma missão simples, não é uma missão tão fácil para ser absorvida pela igreja, para ser absorvida por nós, os servos de Deus, em tempos os quais nós estamos vivendo. Um tempo de desvio de condutas, em tempo de posturas inadequadas, está sendo valorizada, ou podemos dizer valorizadíssima nos nossos dias. Tempo difíceis. E tudo que o Senhor espera é que nós permaneçamos como cidadãos do reino de Deus. E o que dizer aos crentes dessa igreja nessa noite? O que dizer a você nessa noite, a não ser o que foi dito por Jesus, a não ser o que foi passado por Jesus durante todo o seu percurso, o quanto ele viveu debaixo deste céu. Jesus passou essa realidade. De uma forma clara e taxativa, ele disse também, no livro de Lucas, Jesus disse, desde os dias, olha só o que Jesus disse, desde os dias
de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço. Jesus disse isso. Desde os dias de João Batista, o seu reino era tomado por esforço. E disse mais: somente os que se esforçam se apoderam dele. Somente os que se esforçam, que tomam posse do reino de Deus. Essa é a grande verdade que o Senhor espera de nós. Porque todos nós queremos chegar, isso é indiscutível, queremos manter essa postura, mas sem esforço, sem um esforço nosso, nós não chegaremos a lugar nenhum, muito menos ao reino de Deus. Eu já ouvi de pessoas proferindo as seguintes palavras, meus amados irmãos, já ouvi de pessoas proferindo as seguintes palavras: não, esse negócio de se esforçar, de pagar um preço, já está totalmente fora do padrão, porque o preço da minha salvação, Jesus pagou lá no Calvário, Jesus já pagou lá no Calvário, esse assunto de preço está totalmente fora. Não é bem essa a realidade. Não é bem essa a realidade, porque se fosse essa a realidade, Jesus não teria dito. Jesus disse, em palavras claras e taxativas: somente os que se esforçam é que se apoderam do reino de Deus, meu amado irmão. Então, as palavras que já ouvimos acerca da situação são palavras totalmente distorcidas, fora do contexto. Por quê, pastor? Existe uma base a ser seguida, meu amado irmão. Existe uma base a ser seguida pela igreja. E a base a ser seguida é a base do seu esforço. Se esforçar para ganhar, para herdar, para valorizar a valorização que foi outorgada a você. E por que não olharmos os bons testemunhos daqueles que nos antecederam? Por que não olharmos os bons testemunhos? Só haviam coisas boas a serem ditas dessa igreja primitiva, dessa igreja do começo. Só haviam coisas boas a serem ditas acerca do procedimento, da postura dessa igreja, pastor. De maneira que eu digo, sem qualquer sombra de dúvida, meu amado irmão, bem-aventurados são os crentes que tomam como base para a sua vida, tomam como base para a sua caminhada, os bons testemunhos dos servos do passado. Os bons testemunhos dos servos da fundação. Esses são bem-aventurados. Os crentes dos nossos dias, que têm como testemunho a vida desses irmãos na fundação, esses são bem-aventurados, amados irmãos. Por quê, pastor? Havia um esforço, havia um prazer em se dedicar pela obra, pelo reino de Deus. Você viu aqui no versículo 42, já dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Havia uma perseverança, viviam até aquele momento, eles viviam de uma forma, a vida deles era totalmente diferente dessas, assim como você, assim como eu. A vida deles era totalmente diferente. Mas a partir do momento que tomaram conhecimento de tamanha honra, de tamanha glória, de tamanha graça que foi pela sua vida, eles adotaram no seu coração o desejo de não mais perder, de não mais viverem essa condição. E o que fizeram para isso? Perseveraram. Perseveraram, buscaram mais e mais daquilo que era passado para com as suas vidas. Atentem para o que eu vou dizer nessa noite, meu amado irmão. Se cada crente procurasse viver nessa base, se cada um de nós, os servos de Deus, procurássemos viver nessa base, a igreja seria algo sem igual.
seria algo pesado, algo firme nesse mundo. Posturas que são tomadas hoje contra a igreja, eu digo para vocês que não seriam tomadas, irmãos. Situações que são vividas na igreja hoje, certamente não seriam vividas. Por quê, pastor? Porque Jesus estabeleceu um padrão. Jesus, o Todo-Poderoso, estabeleceu um padrão. E esse padrão era para manter-se nesse padrão. Lucas fala de perseverança. Lucas fala aí nesses Atos que havia perseverança para poder se manter no padrão que foi estabelecido por Jesus. E o padrão era aprender, o padrão era pregar a palavra, o padrão era o viver como um cidadão do reino de Deus. Eu faço uma pergunta especial nesta manhã. Será que nestes dias, nesses anos, o crente tem procurado viver esse padrão de vida? É nesse padrão que nós temos vivido as nossas vidas? Porque nessa noite, meu amado irmão, é noite de ceia, é noite de comunhão plena com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando falamos de comunhão plena, falamos de possibilidades de mudanças radicais acontecerem em nossas vidas. Como entender, pastor? Como entender esse esforço que é dedicado pelos irmãos no passado? Como entender? Esse esforço, meu amado irmão, de perseverança na doutrina, era imprescindível. Esse esforço era imprescindível, porque o que seria dos irmãos se não fosse esse esforço? O que seria deles? Se não houvesse um esforço dos irmãos, eles seriam aniquilados. Seriam mortos, seriam assassinados se não se empenhassem em se manter no padrão o qual eles foram estabelecidos. Jesus falou que do dia de João Batista até então, o reino era tomado por esforço. Mas, meus amados irmãos, eu quero dizer para você que não foi apenas João Batista. Não foi apenas João Batista que se empenhou, que se esforçou para manter-se firme como cidadão no reino de Deus, para que pessoas olhassem para ele e desejassem ser um cidadão do reino de Deus, assim como ele era. Não foi tão somente João Batista. Homens santos se esforçaram. Homens santos pagaram preço com o curso da história, com o curso da caminhada. Homens santos pagaram preço para que a igreja chegasse à condição a qual ela se encontrava. Homens santos se empenharam, pagaram preço. Entenda, meus amados irmãos, os homens santos se esforçaram para que através das suas vidas, preste bem atenção, se esforçaram para que através das suas vidas, registro como esse, visto aqui em Atos 2, 42 a 47, se esforçaram para registro como esse, pudessem ser escritos. Porque isso aqui é nada mais, nada menos do que o testemunho de vida que aqueles crentes tiveram com a sua vida. Não havia como não registrar. Não havia como não registrar. Mais uma vez eu bato na tecla, como bati pela manhã. Na semana próxima nós pregamos, sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E não há como ressaltar a necessidade que nós
anos e anos depois desses acontecimentos, temos a necessidade de imitarmos essa postura que esses irmãos tomaram. Imitarmos essa postura. Para quê, pastor? Para que registros como esse que aqui está na palavra de Deus, não estou dizendo registro na Bíblia não, mas para que registros estejam escritos aí, para quando nós passarmos, as pessoas olharem e verem o quanto foi importante a nossa passagem nos nossos dias, o quanto o nosso testemunho marcaram para a vida da igreja na nossa caminhada. O livro de Atos, meus amados irmãos, ele está cheio de acontecimentos que ocorreram através do crescimento da palavra. Havia perseverança, o povo perseverava em aprender a palavra de Deus, em ser conhecedores da vontade de Deus, tomarem conhecimento daquilo que Deus espera das suas vidas. Havia um interesse no coração do povo, porque se não houvesse, não estaria registrado. A Bíblia está dizendo que eles perseveravam na doutrina. O que é doutrina? A não ser ensinamento. Doutrina é ensinamento. Doutrinando está ensinando. E, meus amados irmãos, o povo perseverava para aprender, aprendia um pouco hoje e queria aprender um pouco mais amanhã. Olhamos hoje e vimos que a realidade não tem sido essa. E qual é a dura realidade a ser dita nesta manhã? Qual a dura realidade? A dura realidade é a seguinte: a palavra que abriu essa mensagem, nesta noite, não se encaixa na vida de muitos dos nossos dias. Não se encaixa na vida de muitos que estão nos nossos dias. Nós lemos que perseveravam, que davam a sua vida. Nós lemos que pessoas se colocavam totalmente à disposição do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. E nos nossos dias, qual é a realidade? Essa qualidade de esforço, essa qualidade de esforçado, ela não pode ser aplicada a todos os crentes dos nossos dias. Há muitos crentes que relaxam, que estão relaxando com a sua vida. Ao invés de estarem se esforçando com a sua vida, estão relaxando com a sua vida espiritual. Para manter-se na palavra, entenda, meu amado irmão, é preciso esforço. Para manter-se no ensinamento que Deus almeja, que seja do conhecimento dos seus servos, é preciso se esforçar. E nem todos se esforçam verdadeiramente em prol do reino de Deus. O título da mensagem nessa noite é: há uma missão dada por Cristo, e essa missão é para que nós permaneçamos como cidadãos do reino de Deus. Por quê, pastor? Jesus virá em resgate desse povo. Ele, ao sair, ao partir para o lugar da onde ele veio, ele deixou o povo pronto. Jesus deixou a igreja pronta quando ele partiu para o lugar da onde ele veio. E quando ele voltar, o que ele espera encontrar? O que você espera encontrar? Você, quando sai do seu lar para ganhar o seu sustento ou para fazer qualquer coisa, você deixa lá a sua casa, deixa o seu lar preparado. E quando você volta, você espera no mínimo, encontrar da maneira a qual você deixou. Jesus deixou a igreja excelente,
Por excelência, o Senhor Jesus Cristo deixou a igreja. E quando Ele voltar, é assim que Ele espera nos encontrar. Desde os dias de João Batista, o reino de Deus é tomado por esforço, irmão. E só quem se esforça se apodera dele. Pregado nos nossos dias, não é o reino de Deus que está sendo evidenciado. Não é, meu irmão. O reino de Deus está sendo evidenciado. Tantas coisas que não têm a ver com a pregação do Evangelho têm sido trazida para o coração de pessoas, e pessoas têm abraçado. Uma divisão tem feito parte do corpo de Deus, quando não existia isso. Nós vimos aqui, eles perseveravam no quê, pastor? Na comunhão. Não havia como eles não estarem unidos. Havia uma comunhão no povo de Deus. Expressavam, desejavam e valorizavam estarem unidos. Mas como é que a coisa ocorre nos nossos dias? A pregação não tem evidenciado essa realidade nos nossos dias. Tem evidenciado uma divisão, uma retirada, uma saída, e isso não agrada ou não tem agradado a Deus. Porque hoje pessoas, pastor, não se esforçam como no passado. Por que não há um esforço? Eu digo nessa noite, é que a palavra pregada não chama as pessoas para se esforçarem. Não era isso que tem sido chamado, para se esforçarem. Uma série de facilidades é o que tem sido vivido na igreja. A pessoa tem sido absorvido, uma facilidade. Ah, que beleza, a minha igreja é assim, é tranquilo. É isso que tem sido vivido nos nossos dias. Meu amado irmão, sabe por que havia essa perseverança do povo de Deus? Por que havia essa perseverança? Era porque o tempo era pesado. Era difícil. O povo entendia a dimensão de vida a qual eles estavam vivendo. E sabiam que se vacilasse um pouquinho que fosse, poderiam ser consumidos. Então, por isso, eles perseveravam firme naquilo que havia sido ensinado para com as suas vidas. A palavra vinha do púlpito para com as suas vidas e eles abraçavam de uma forma sem igual. Colocavam em prática rapidamente para com as suas vidas, assimilavam verdadeiramente como deveriam assimilar. Mas qual a realidade dos nossos dias? Nos nossos dias há uma má assimilação, há um mau entendimento do que é pregado. E o mau entendimento, a má assimilação, sempre leva ao mau procedimento. No começo, o povo assimilava e perseverava. Hoje, o povo não assimilam e, ao invés de perseverar, relaxam. Estão relaxados quanto ao ser um cidadão do reino de Deus. É impossível, meu amado irmão, entender bem e proceder mal. É impossível. Impossível. Por mais que seja dura a realidade, entenda só o que eu vou dizer a vocês. Meus amados irmãos, em dias de pandemia, em dia de culto sem a presença de pessoas, dizemos que a facilidade para mergulhar, para aprender, é maior, porque a palavra vai até o nosso lar. Olha só como é que a coisa acontece. A palavra vai até a nossa casa, a pregação vai até a nossa casa.
E cabe a nós tão somente sentarmos ali sentadinho, ouvindo a palavra, estudando a palavra, entendendo o que o Senhor espera que nós entendamos. Mas pasmem-se, irmãos, há vidas que estão tão relaxadas espiritualmente que a valorização que precisam ter não é nessa dimensão. Precisamos, amados irmãos, mergulharmos, entendermos a cada vez mais a verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho. E Jesus, sabendo dessa necessidade de perseverarmos, de mantermos firme a verdade do Evangelho, ele sabendo da fragilidade que em muitos poderiam ocorrer, sabe o que Jesus fez? Jesus enviou o seu Espírito. O crente não caminha sozinho, irmão. O crente não anda sozinho, o crente não vive sozinho. O crente tem o Espírito Santo sobre a sua vida. Para o capacitar, para o guiar, para o dirigir, para mostrar para ele as coisas que agradam e as coisas que não agradam a Deus. O crente tem o Espírito Santo. Mas qual a grande verdade? A verdade é que o Espírito Santo, ele trabalha segundo o seu entendimento, segundo a sua vontade, ele trabalha. O Espírito é sujeito ao profeta, obedece ao profeta. E se o profeta diz para o Espírito Santo, eu não quero saber desse negócio, cara, não. Você pensa que o Espírito Santo vai pegar você, vai botar você? Não, tá bom, você não quer, não posso fazer nada. Vai deixar você de mão. Precisamos entender que nós somos uma pessoa, somos parte importante nessa engrenagem de perseverança. Há três realidades, meus amados irmãos, prestem bem atenção. Eu já até ressaltei essa realidade em outras ocasiões na igreja. Há três realidades que precisam fazer parte da nossa vida. Porque essas três realidades que se apossam da vida de muitas pessoas, elas impedem elas de se esforçarem. Realidades que têm invadido a vida das pessoas impedem elas de se esforçarem. E quais são, pastor, essas realidades? Preste bem atenção. Quais são, pastor, essas realidades? Por que muitos nos nossos dias não se esforçam? Por que muitos não perseveram no se esforçar para ser um cidadão do reino? E a grande verdade é, não se esforçam porque não sabem o que é esforço. Não tem o entendimento do que vem a ser esforço perante Deus. O que Deus espera no sentido de esforço, não tem o entendimento, então por isso não se coloca à disposição para fazer o que deve ser feito. Não tem entendimento do que é esforço e também não tem conhecimento do até que momento, até que ponto, pastor, até quando eu devo me esforçar. Não sabe o que é esforço e também não sabe até quando tem que se esforçar. Há muitos que já nos nossos dias abrem os lábios de já fiz muito, agora eu vou dar um tempo, vou parar um pouco, já estive muito, já fiz, já me envolvi, já dei a minha vida, não, agora eu vou esperar um pouco. Muitos que procedem assim, por não saberem até quando se esforçar. E também a terceira situação é que muitos não sabem o porquê de se esforçar. Não sabem o porquê. Me esforçar por causa de quê? Então entenda, Jesus já pagou o preço, por que eu vou me esforçar? Então entenda, não saber o que é esforço, não saber o porquê se esforçar e não saber até quando se esforçar, é que tem sido o motivo de pessoas não se esforçarem. O que vem a ser, pastor? Vamos entender essas três realidades nessa noite.
O que vem a ser, pastor, o se esforçar? Mais uma vez eu bato nessa tecla. O que vem a ser o se esforçar? Entenda, meu irmão. Se esforçar significa mobilizar, tá? Mobilizar todas as suas forças físicas, entregar-se de corpo, alma e espírito. Todas as suas forças físicas, e tem mais, entregar-se toda a sua força moral, que no caso do crente isso é muito importante, manter-se num padrão de moralidade de uma forma sem igual, se esforçar para isso, que até para isso temos que se esforçar, porque não é qualquer um que consegue manter-se num padrão de moralidade em um mundo o qual a imoralidade é o que persevera, é o que determina as ações praticadas, mas o se esforçar é isso, mobilizar todas as suas forças físicas, todas as suas forças morais e também as suas forças espirituais para poder atingir o seu objetivo. Forças físicas, morais e espirituais, porque senão você não vai atingir o seu objetivo. E tudo o que aparenta, meu amado irmão, nos nossos dias, em algumas pessoas, é o fato de não existir um objetivo. Todo esforço está sempre com um propósito, sempre com um objetivo. Mas parece que não existe um objetivo, parece que não existe um propósito na vida de muito. Por quê, pastor? Porque tudo o que não se vê na pessoa é um se esforçar. A pessoa não tem se esforçado. E eu digo nessa noite, quem sabe você já não está mais como você era no começo. Quem sabe não tem sido essa a condição. No começo, quando havia um esforço no seu viver, um esforço no seu coração, para se manter como um cidadão do reino. Você não abria mão da sua força física, não abria mão da sua força moral, da sua força espiritual, por causa do objetivo que tinha no seu coração, de se manter como um cidadão do reino de Deus. A segunda realidade. Por que, pastor? Por que eu preciso me esforçar? Por que você precisa se esforçar? Você precisa se esforçar, meu amado irmão, porque não é de qualquer maneira que nós entraremos no reino de Deus. Você entendeu? Não é de qualquer maneira que você vai entrar no reino de Deus. Precisamos nos esforçar, porque o reino de Deus em nossas vidas, preste bastante atenção, o reino de Deus em nossas vidas e o reino de Deus para as nossas vidas, ele custou tudo o que Deus possuía de melhor. E ao falar para você que você tem que se esforçar, e você dizer para mim que você não precisa se esforçar, não precisa se esforçar mais nada não, Jesus já se esforçou por mim, Jesus já pagou o preço por mim, já fez o que eu tinha que fazer, Jesus fez lá no Calvário, verdadeiramente, irmão, Jesus fez, Jesus pagou o preço. Então, se Jesus pagou o preço, eu posso viver de qualquer maneira a minha vida, posso viver de qualquer jeito. Ah, não, agora não preciso mais de fazer nada, não tem dívida nenhuma para pagar. Então, por que existe o livro de Apocalipse? O que existe? O que Apocalipse está fazendo na Bíblia, se Jesus já pagou todo e qualquer preço, irmão? Entenda, meu amado irmão. As nossas vidas custou um preço. Tudo o que Deus possuía de melhor, Deus abriu mão para com a nossa vida. E se você não entende, precisa entender que há uma necessidade de valorização. Deus deu o seu melhor
para que através do seu melhor, nós, os seus servos, pudéssemos ter o melhor de Deus aqui na terra. Para que nós possamos ter o melhor de Deus, Deus abriu mão do seu melhor e deu para mim, deu para você. E o melhor, ele nunca é alcançado sem um esforço daquele que almeja alcançar. Você almeja alcançar, assim como a linguagem do crente, você almeja alcançar as mansões celestiais. Hoje nós estamos aqui pagando um preço, estamos caminhando a nossa vida, mas tudo tem um propósito, tudo tem um objetivo. Eu estou pagando o preço porque eu almejo alcançar as mansões celestiais, e você também almeja alcançar as mansões celestiais. O que eu tenho que fazer por isso, pastor? Para que você possa alcançar, você precisa se esforçar. Eu preciso me esforçar. Preciso dar tudo de mim para que eu alcance essa dádiva, essa maravilha para com a minha vida. E é isso que Jesus espera de nós, ao tocarmos o elemento da mesa, ao participarmos da sua ceia nessa noite. E a terceira realidade, que o povo não entende, e por não entender não tem se esforçado. A terceira definição de esforço, que o povo não entende e não tem se esforçado por causa disso. A terceira definição é que o povo não sabe até quando nós devemos nos esforçar. Ninguém sabe até quando eu vou ficar nesse negócio de me esforçar. E isso ocorre muito naqueles que verdadeiramente não estão entendendo o porquê de se esforçar, mas estão fazendo tão somente de uma certa forma sem vontade, sem prazer. Até quando nós devemos nos esforçar, pastor? Eu digo para você, meu amado irmão, preste bem atenção. Foi revelado para você, me diga uma coisa aqui, foi revelado para você o dia o qual Jesus virá para resgatar a sua igreja? Foi revelado para você, foi passado para você, você é tão especial assim para Deus, mais do que todos os outros, tão especial, que foi revelado para você o dia o qual Jesus virá nas nuvens, com poder, com grande glória, para resgatar o seu povo. Foi revelado para você? Porque para mim não foi revelado. Para mim não foi revelado. Para a igreja não foi revelado. Nem para Jesus, olha só o que eu estou dizendo, nem para Jesus foi revelado o dia em que ele virá para resgatar o seu povo. Então, como é que você me pergunta? Até quando, pastor, eu tenho que perseverar? Até quando eu tenho que perseverar? Nós temos que perseverar, meu irmão, porque nós não sabemos quando Jesus virá. Eu não sei quando Jesus virá. Mas uma coisa eu sei, quando ele vier à igreja, nós precisaremos estar prontos para ele. Prontos para ele. Prontos em que condição, pastor? Prontos em que condição? Na condição a qual ele deixou. Na condição a qual ele estabeleceu, agora está aqui estabelecida a minha igreja, está tudo de acordo com a vontade do meu Pai, eu vou para os céus e voltarei em resgate do meu povo. Então Jesus deixou tudo pronto, está aguardando o dia o qual Deus estabeleceu para que ele volte, para nos resgatar em conformidade que ele nos deixou. Entenda, meu amado irmão, Jesus é mais do que vencedor, amém, irmãos? Jesus é mais do que vencedor. O que eu posso dizer mais? A vitória de Jesus, ela deu-se pelo fato de ele, o Senhor, ele, preste bem atenção, a vitória dele deu-se pelo fato de ele ter se esforçado. Jesus se esforçou até
o fim. Não, como pode dizer, não cochilou um só momento, mas perseverou até o fim, e essa perseverança fez dele mais do que um vencedor. Mais do que um vencedor. Por quê, pastor? Porque até na sua crucificação, até quando ele estava lá na cruz, veio a possibilidade dele desistir de se esforçar. Jesus estava se esforçando de uma forma sem igual para estar ali naquela cruz. Era alguém assim como você, um homem que estava ali pregado, ele estava se esforçando. Mas até ali veio uma possibilidade para que ele abrisse mão de se esforçar. Alguém disse, olha só aí, Jesus, pô, tu quer Jesus aí? Desce daí e tira nós também. Né? Alguém disse, desce você daí e desce nós também, e nós vamos acreditar em ti. E alguém chegou para Jesus e disse, ó Jesus, rapaz, tu não tem ver, você não tem misericórdia, não entende nem a realidade que nós estamos vivendo. Eu e você estamos aqui porque nós pagamos o preço para estarmos aqui. Nós vivemos na realidade para estarmos aqui. Mas ele não, ele é o Senhor. Ele está aí, mas ele é o Senhor. E abriu os lábios e disse, Jesus, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. E que Jesus disse para aquele homem, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Entendam, meus amados irmãos, até quando nós devemos perseverar? Jesus perseverou até a morte. Até no momento da sua partida, ele perseverou. Qual o valor dessa noite para a igreja? Falamos de perseverança, falamos de uma missão que foi outorgada para nós, dada por Jesus. E qual é o valor dessa noite para com a nossa vida? E dentre todas as noites de domingo aqui nesse lugar, tanto em culto presencial como em culto sem pessoas, dentre todas as noites aqui nesse lugar, essa é uma noite a que cada crente precisa se esforçar para estar. Você que está aí do outro lado, no seu rádio, de repente até abrindo mão de outras posturas, de outra posição que você poderia estar tomando, para estar sentado ouvindo a palavra de Deus, você precisa entender que essa noite é uma noite a qual precisamos nos esforçar para estar reunido. Precisamos entender que nada pode impedir o crente nessa noite, dessa noite que nós fomos avisados por antecedência, estaríamos vivendo. Fomos avisados que estaríamos participando da mesa do Senhor. Estaríamos tocando o cálice, tocando o pão nessa noite. E não poderíamos de maneira alguma estar ausente. Estamos vivendo dias de cultos não presencial. Nesses cultos não presenciais, muitos têm se deixado levar pela facilidade, né? A facilidade leva ao desleixo, uma linguagem bem popular. E muitas pessoas têm aberto mão de ouvir, de mergulhar nesses momentos. Têm aproveitado esse momento, não sei para quê. Não sei como estão aproveitando esses momentos. Mas nós vamos lá no começo da mensagem, quando Jesus falou
que desde os dias de João Batista até hoje, o reino de Deus é tomado. Mas o reino de Deus é tomado por esforço. O que Jesus disse é que é tomado por esforço. E disse mais: somente aqueles que se esforçam é que se apoderam dele. Se apoderam dele. O reino de Deus, meus amados irmãos, tem um valor tão estimado, que sem se esforçar, nós jamais entraremos nele. E numa certa ocasião, eu proferia as seguintes palavras em relação ao ser um cidadão do reino de Deus. Eu proferia as seguintes palavras: seria maravilhoso, seria especial se, ao me converter, ao abrir meu coração para o Senhor Jesus Cristo, de imediato eu fosse arrebatado. Abri meu coração para o Senhor e rapidamente vinha a minha morte e de repente a ressurreição para estar com Jesus. Seria maravilhoso se fosse essa a realidade. Mas não, irmãos. Deus, Ele tinha um plano na minha vida. Deus tem um plano na sua vida, irmão. Não é eu se converter e partir. Deus tinha um plano na minha vida e tem um plano na sua vida. Que plano é esse, pastor? Que haja uma perseverança em você. Para, assim como você foi alcançado, você permitir que outros sejam alcançados também por esse poder de Deus e esse poder que está na sua vida. E nessa noite de Santa Ceia, que nós não podemos participar de qualquer maneira, a palavra nos chama para meditarmos na perseverança. Perseverarmos em garantirmos aquilo que nós adquirimos. Não perseverar na sua força. Não é perseverar na nossa força, mas perseverarmos na força do Espírito Santo. O Espírito Santo em nós, nos capacitando para fazermos aquilo que o Senhor espera. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo é que nos guiará para a eternidade com Deus. Pois foi para esse fim que Ele nos foi enviado. Ele nos foi enviado para nos guiar até a eternidade com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite de celebração, nessa noite de Santa Ceia, vamos mergulhar nesse propósito. Eu quero, Deus, eu quero mergulhar, Deus. Eu quero, ó Deus, perseverar, Deus. Quero valorizar, ó Deus, a valorização que o Senhor derramou sobre a minha vida. Ó Pai, derrame da tua graça sobre mim, derrame da tua unção, do teu poder, que haja verdadeiramente, ó Senhor, um esforço, um se esforçar da minha vida, que possa verdadeiramente existir, ó Deus, no meu coração, o desejo, Pai, da valorização. Ó poderoso Deus, naquela noite a qual Jesus reuniu os seus discípulos e passou para eles
o quanto era importante, o quão necessário era aquele momento de celebração da Santa Ceia, da nova aliança que estava sendo estabelecida para com a igreja. A nova aliança no sangue, no corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ele chamava a ceiar com ele. E ao partir o pão naquele momento, as palavras de Jesus foram as seguintes: este é o meu corpo que eu entrego por vocês. Jesus já estava falando de algo que lá na frente estaria acontecendo, para poder selar a aliança. Jesus dizia: esse é o meu corpo que foi dado por vocês, dizendo para eles comerem daquele corpo, mas comerem daquele corpo entendendo o que estava sendo realizado em prol das suas vidas, entendendo que eles estavam perdidos, que não tinham mais saída, não tinha mais solução, mas através da entrega do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles foram transformados em cidadãos do reino de Deus. O Senhor olhava para com as suas vidas, não mais o pecado era enxergado na vida deles. Por quê? Porque era o sangue de Jesus. Estava estampado a partir daquele momento. E Jesus partiu o pão e disse para com os seus discípulos: esse é o meu corpo que é dado por vocês. Jesus entregou o seu corpo em prol da minha, em prol da sua, em prol das nossas vidas. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua entrega. Pela tua entrega, ó Deus, em prol da nossa salvação. Ó Deus, nos renovando a aliança, nos permitindo estar aliado com o Senhor, estar junto com o Senhor. Que privilégio para nós, ó Deus. E que nós possamos perseverar. Possamos, ó Deus, caminhar a cada vez mais convictos, ó Deus, desse poder que foi otorgado para com as nossas vidas. Ó Deus, e nos esforçar. Que haja um esforço em nós para sermos cidadãos do teu reino, para fazermos cidadãos do teu reino, ao louvor da tua glória. Obrigado por esse pão. E por tudo nós te agradecemos. Em nome de Jesus, comamos do pão todos. Amém e amém. Aleluias. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelo pão de cada dia. Obrigado, ó Deus, por esse pão que nos alimenta nesta noite, ó Deus. Nos alimenta de convicção, nos alimenta, ó Deus, de certeza, ó poderoso Deus. Nos alimentam da paz que há no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E essa paz que é passada para nós, para que haja uma tranquilidade em nossos corações, e através dessa tranquilidade possamos nos esforçarmos mais e mais, para nos mantermos na condição de cidadãos do reino de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Todo-Poderoso. Aleluia. Oh Deus, obrigado, Senhor, por esse cálice, aleluia. O cálice da nova aliança no teu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E cada um de nós que aqui estamos nessa noite, estávamos inseridos naqueles muitos, os quais o Senhor derramou o seu sangue para a remissão de pecados. Ó Pai, que ao tomarmos esse sangue, tomarmos esse cálice, possamos estar tomando, ó poderoso Deus, uma lavagem sem igual na nossa alma, na nossa vida, no nosso espírito. Uma lavagem, ó Deus, que nos capacite a nos esforçar a cada vez mais
para nos mantermos como cidadãos do teu reino. Ó Deus Todo-Poderoso, que a tua glória, que a tua unção, que o teu Espírito possa fazer a diferença em nossas vidas e nos dar condição de caminharmos como convém no Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Nós te agradecemos pela tua entrega, pelo teu sangue que foi derramado em prol de nós. Que tu disseste, esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês, para a remissão de pecados. E nós dizemos nesta noite, obrigado, Jesus. Obrigado por esse cálice. Possamos beber e viver para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Oh Deus Todo-Poderoso. Oh Senhor, obrigado por esta noite, Deus. Obrigado, ó Deus, por esse momento especial, para a celebração, ó Deus, da Santa Ceia. Ó Deus, esse momento de comunhão plena com o Senhor. Obrigado pela tua palavra, nos ter permitido, ó Deus, ouvir e entender nesta noite para o louvor da tua glória. Nós estamos certos, estamos convictos, ó Pai, do teu poder, da tua graça sobre nós. E te agradecemos porque tu és o nosso Senhor. E te louvamos, ó Deus, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai Celestial, nesta noite também apresentamos ao Senhor cada pai, ó Deus. Cada pai, ó Deus, que estão sendo homenageados, ó Deus, nesse dia especial. Pai Celestial, que a tua unção venha sobre cada pai, uma conscientização se faça no coração de cada pai, oh Deus, nessa noite, para o louvor da tua glória, para que haja harmonia entre pais e filhos, entre filhos e pais, para que todos cresçam em conformidade com a vontade do Senhor, que haja prazer no coração de cada filho em servir os teus propósitos, porque tem os seus pais como exemplos, para a honra e para a glória do teu nome. Eu te agradeço, eu te louvo, em nome de Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus.